Olá, tudo bem? Este é o programa Ação Urbana, um programa que veio para debater, discutir, falar mal, falar bem das coisas que acontecem na cidade de Belo Horizonte, nas grandes cidades e por que também não dizer nas médias cidades. O assunto de hoje é muito interessante, a princípio pode não haver tanto assim com a questão urbana, mas tem a ver sim. Nós vamos falar aqui sobre animais silvestres, vamos conversar sobre a questão da legislação, da questão infralegal. Infralegal não é fora da lei, é abaixo da lei. Então é a questão de decreto, portaria, instrução normativa, essas coisas assim, sobre este mundo animal interessante que é a questão do animal silvestre e a sua ligação com os proprietários rurais que moram aqui nas cidades de Belo Horizonte. E o nosso convidado é zootecnista pela Universidade Federal de Viçosa, é mestre pela Escola de Veterinária da UFMG, Fábio Oski está aqui com a gente. Fábio, em primeiro lugar, muito obrigado por você estar aqui conosco no Ação Urbana. Muito obrigado, eu agradeço o convite, sempre uma honra. Fábio, vamos começar a falar primeiro do aspecto institucional. Você é formado em zootecnia na Universidade Federal de Viçosa, uma grande universidade. Qual que é o papel, qual que é a atribuição do zootecnista? O zootecnista é um profissional que ele é especializado em produção animal. Então, ele atua dentro das propriedades, né, rurais, gerenciando a propriedade. É uma parte muito forte, a parte nutricional, elaboração de dietas, junto a empresas, né, de nutrição animal, para fazer produtos como rações, também na parte de reprodução, melhoramento genético, enfim, é um profissional que ele pega um pouco da agronomia, ele entende essa parte de agricultura também, e a parte de produção animal, com a área de sombreamento junto com a veterinária, com a biologia. Ele tem uma visão bem sistêmica da propriedade rural e vem colaborando bastante com o agribusiness brasileiro, né? O Brasil é um grande produtor e exportador de carne. Isso, o zootecnista seria o profissional mais especializado para isso. Fábio, outro dia a gente precisa dar parabéns a você, parabéns a vocês, zootecnistas, né? Porque se comemorou o Dia do Zootecnista, 13 de maio, outro dia passado aqui, nós comemoramos e comentamos. O zootecnista tem a comemorar aqui no Brasil, principalmente, Fábio? Ele tem sim, né? É uma carreira recente. Nós estamos fazendo agora 50 anos, viu, Ronaldo? Que a primeira universidade de zootecnia foi implantada no Brasil. Esse curso surgiu na França, né, para ocupar essa lacuna, né, que se diz a produção animal, a equinocultura, suinocultura, avicultura, né, toda essa parte, apicultura, toda a parte que visa a produção, a exploração econômica dessa atividade ligada aos animais. E nós temos sim a comemorar e vamos fazer 50 anos, apesar de ser recente. É uma classe bem estruturada e temos um grande mercado e futuro pela frente. Fábio, você falou na questão da biologia e nós temos o Conselho Regional de Biologia, também presidido aqui em Minas Gerais por Gladstone Araújo. Você falou também na medicina veterinária, nós temos aqui em Minas o Conselho Regional de Medicina Veterinária, também muito presidido pelo professor universitário, pelo médico veterinário Nivaldo Silva. Mas vocês, zootecnistas, ainda não têm um Conselho Federal e muito menos um Conselho Regional de vocês. Aonde que vocês se encaixam hoje? Nós estamos, né, dentro do Conselho Regional de Medicina Veterinária, né, é uma fase de transição. Como eu falei, a zootecnia é uma profissão nova no Brasil, né? Não vamos falar que a veterinária tem 150 anos, nós vamos fazer 50. Então, ainda não é o momento, mas estamos quase já no ponto de termos o nosso próprio Conselho Federal de Zootecnia e o Regional de Medicina Veterinária. Precisa de um número de profissionais. O Brasil é muito grande, muitas federações. Então, para que se comece de maneira correta, forte nos estados, precisamos de um número mínimo de zootecnistas em cada estado. Não só imaginar Minas Gerais, onde tem Lavras, Viçosa, Alfenas, próprio UFMG, no campus de Montes Claros, né, a FEAD, vários cursos de zootecnia. Mas se nós formos nos outros estados, ainda estamos quase, mas está quase no ponto. E é exemplo, por exemplo, da arquitetura que se desgarrou do CREA. Aí eu conheço um pouco mais que você, né, pelo fato de ser engenheiro, professor universitário, a arquitetura se desgarrou do CREA em dezembro de 2010, né? Agora nós temos aqui o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que é o CREA, e o Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo, que é o CAU, né? Boa lembrança. Então, em breve estaremos seguindo o caminho, sim, na arquitetura, mas
cada coisa no seu tempo, e foi de bom tamanho que a zootecnia tenha sido abraçada dentro do Conselho Nacional de Medicina Veterinária, que é um conselho espetacular, que desempenha um papel fundamental, e é bom que nós temos esse padrão de excelência para que, quando chega a hora, temos o nosso próprio conselho fortalecendo a zootecnia. É uma luta política nossa. Vamos agora começar a falar da questão dos animais. Talvez as pessoas não se lembrem disso, né? Nós temos 3 tipos de faunas aqui no Brasil: a fauna doméstica, a fauna exótica e a fauna silvestre. O nosso trabalho hoje é mais com a fauna silvestre, mas a fauna doméstica, conta um pouco para nós aí, Fábio. Inclusive tem uma coisa interessante, que tem 2 animais que já são considerados da fauna doméstica aí, que as pessoas às vezes não sabem, né? A lhama e o avestruz, é isso mesmo? Isso, Bom, fauna doméstica, em primeiro lugar, Fábio. Os animais domésticos, existe uma lista, né? Essa lista é elaborada pelo IBAMA, onde consta quais são as espécies que são consideradas domésticas. Aqueles animais que já vêm sendo manejados pelo homem, melhorados, né? Até modificando seu próprio comportamento inicial, e que, portanto, são considerados domésticos. Então, por exemplo, né? O avestruz, ele é uma espécie doméstica, aqui para nós, inclusive no Brasil, porque ele já vem sendo criado e manejado na África do Sul há mais de 200 anos. Né? A lhama é um animal doméstico que já vem sendo manejado, criado pelos incas e os povos andinos, também, talvez há milhares de anos, né? Um animal importantíssimo para a pele, para o transporte naquela região, enfim. Então, esses animais que já estão lá na frente, né? Mais que adaptados ao cativeiro, às vezes até dependentes do homem. Né? Por exemplo, um dos primeiros animais a ser domesticado foi o carneiro, o ovino. E acredite que hoje, se o homem abandonasse os ovinos, deixasse-os em estado feral, no campo livre, sem intervenção nenhuma, eles não teriam resistência para sobreviver, principalmente por causa da verminose. E assim, até chegar nesse ponto de dependência, quanto mais domésticos são. Fábio, nós estamos conversando aqui um pouco mais no aspecto institucional, depois nós vamos falar mais do aspecto mais prático, mas eu lembrei que você é mestre em produção animal e agora está fazendo o doutorado na escola de veterinária. Rapidamente, o seu doutorado. Meu doutorado vai ser com criação de queixadas e pacas em cativeiro, e eu vou fazer um estudo na área da etologia, que é o estudo do comportamento animal, onde nós vamos observar o comportamento desses animais, gerar os etogramas, são 15 comportamentos, né? Por exemplo, comendo, bebendo, copulando, brigando, andando, dormindo, se alimentando, enfim. E aquela frequência daqueles comportamentos dentro do cativeiro. Existem muitos estudos em vida livre, mas quando nós trabalhamos com o animal nos piquetes, no criadouro, que é o meu caso da zootecnia, né? Então eu quero avaliar como é o comportamento na condição de criadouro comercial, dos queixadas e das pacas. Para isso, utilizaremos circuito fechado de TV. Vai ser um verdadeiro Big Brother no criadouro, onde nós vamos, durante 24 horas, filmar o comportamento desses animais, para depois tabular esses comportamentos, os horários, as frequências, comparar, né? E, enfim, vai ser um estudo bem importante, porque não há estudos em cativeiro em condições de um criador comercial, vai ser um criador lá perto de São João del Rei, em funcionamento, e onde não vai haver a presença do observador. A presença do observador altera o comportamento do animal. Por mais silêncio que a gente fique, imagina a noite inteira você ali dentro, ele acaba percebendo o cheiro, um barulho. Então, com o circuito fechado de TV, esse erro experimental está eliminado, e assim será a minha tese de doutorado. Bom doutorado para você, Fábio. Nós vamos agora um pequeno intervalo e voltamos já já falando sobre animais silvestres e a sua importância econômica, inclusive para o produtor rural que mora em Belo Horizonte. Voltamos já já. Voltamos para o segundo bloco do programa Ação Urbana, hoje conversando sobre um assunto muito importante, que é a questão de animais silvestres, criação de animais silvestres, produção de animais silvestres, reprodução de animais silvestres. E no terceiro bloco nós vamos falar sobre um curso aqui em Belo Horizonte sobre a criação de animais silvestres. Conversando com o zootecnista, mestre em produção animal, que está fazendo curso de doutorado em produção animal na Escola Veterinária da nossa UFMG, Fábio Oscar. Fábio,
quando se fala em produção de animais silvestres, aqueles ambientalistas, aqueles ecologistas mais radicais, até nos criticam a ponto terra, sobre que essa questão de produção de animais silvestres não é uma atividade que uma ONG ambientalista como o Ponto Terra deveria fazer. Você que é técnico com esse assunto, muito melhor do que eu, e não é advogado, mas faça aí a nossa defesa, Fábio Oscar. Bom, a criação de animais silvestres, né, os empreendimentos de fauna, existem várias categorias de empreendimento de fauna. Então, existe o criador comercial, né, existe os mantenedores de fauna, não há esse interesse comercial apenas para cuidar daqueles animais que não podem soltos. Existe a área de soltura de animais silvestres. Existe criadores científicos com fins de conservação, só para ficar alguns exemplos. Então, para cada objetivo, para cada espécie, se enquadra uma categoria dessa, que está na instrução normativa número 7. Do IBAMA, né? Que nós vamos falar daqui a pouco. Isso. Enfim, e aqueles animais que têm potencial zootécnico, que se justifica criar apenas para esse, né? Qual é a justificativa para se criar um animal silvestre comercialmente? Bom, existe o mercado, às vezes por questão cultural, por exemplo. Por que se aprecia a carne de paca? Ela tem um grande mercado, as iguarias, foi abraçada pela alta gastronomia, né? Em todos os restaurantes. É uma coisa cultural, já vem da nossa cultura. Então, não vamos, né? Quando quiser comer uma paca, caçar, ou mandar caçar, ou procurar a via clandestina. Aí é ilegal. É ilegal, contra a natureza, né? Quer dizer, a pressão de caça. Vamos atender esse mercado, que ele existe, através de um criador. Os animais que nascem no criadouro não fazem falta para a natureza. Os que a gente tira da natureza, sim. Então, para isso, tem os criadores autorizados, né? A própria Lei de Proteção à Fauna, 5.197, recomenda a implantação de criadores apenas para aquelas espécies que têm interesse, às vezes não só através do abate, como carne, né? Couro, como algumas espécies produzem, mas a própria companhia, os animais pet de companhia, ornamentais que fazem companhia. Existem, né, animais silvestres, espécies da nossa fauna silvestre, são excelentes pets. E são uma cultura, um fenômeno mundial. Não podemos, né, negar que existe isso e que, portanto, é uma maneira de valorizar a nossa fauna. Uma coisa complicada também, né, Fábio, eu queria conversar com você, é quando você tem esse tipo de animal, você diminui também o contrabando, aquele animal que é contrabandeado, que é vendido de uma maneira ilegal, o tráfico de animais silvestres. Comenta um pouco para nós sobre isso aí, Fábio. Quando você atende o mercado através de um criadouro, quer dizer, você está deixando de estar atendendo esse mercado através da via clandestina, que é a captura na natureza. Então, a maneira ecológica de se atender esse mercado é através dos criadores. A natureza não aguenta esse extrativismo. Nós temos um exemplo da ararinha azul. Tem mais ararinha azul hoje fora do Brasil do que no Brasil. Quer dizer, é um animal que só existia lá no Raso da Catarina. Veja bem, só existia. Nós fomos querer... Quer dizer, é um animal belo, um animal que causou interesse internacional, né? Então, em vez de se abastecer esse mercado com os criadores, até na questão de desenvolvimento sustentável, gerando emprego, renda, no campo não, foi querer se abastecer o mercado coletando os animais na natureza, até chegar ao ponto que hoje nós não temos mais ararinha azul livre na natureza, apenas em cativeiro. Isso é um exemplo clássico do Brasil. Né? Fábio, quem dá essa orientação, quem dá essa autorização? Eu sei que antigamente era o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, e está no processo de transição para o IEF, que é o Instituto Estadual de Florestas, no caso específico de Minas Gerais. Quem está hoje no comando público da gestão dos animais silvestres? É o Estado, né, em todo o Brasil, a LCP, Lei Complementar 140, ela passou a gestão da fauna para os estados, era do IBAMA, em todo o Brasil. Então, aqui em Minas Gerais, o IEF, né, o órgão responsável pelo gestor da fauna, hoje, se você for implantar um criadouro, dar início ao processo, já é diretamente no IEF. Já é um avanço, né, Fábio? Um avanço, né? Foi estadual, descentralizou, né? E o IEF tem toda a condição de fazer um belo trabalho exemplar de gestão da fauna e assim está conduzindo o fato, né? Analisando os processos, fazendo as historias, a análise dos projetos, né? Está terminando de estruturar essa equipe, mas já está, sim, dando conta do recado e fazendo
a sua função agora, que é autorizar os empreendimentos de fauna. Conforme eu disse, não é só o criador. Existem vários empreendimentos, conforme o objetivo, a espécie, nós vamos enquadrar ele. Aqueles animais que têm interesse comercial, que têm mercado, a categoria é o criador comercial, e que por isso é permitido. E sim, é muito ecológico, porque ele substitui o tráfico ilegal pela produção sem coleta na natureza. O tráfico ilegal de animais, que o Fábio Osso comenta com a gente aqui, é o terceiro na ordem de grandeza. Pede só porque o contrabando de armas e o contrabando também de drogas, que todo mundo conhece, e o uso indevido disso. Então, essa questão dos animais silvestres é muito importante. No terceiro bloco, nós vamos conversar sobre o curso de criação de animais silvestres com o professor Fábio Osso, uma realização da Ponto Terra. Dá para você ganhar dinheiro. Voltamos já já. Voltamos para o terceiro bloco do programa Ação Urbana, hoje conversando sobre a questão de animais silvestres, criação de animais silvestres, curso de criação de animais silvestres aqui em Belo Horizonte, a capital de todos os mineiros, e o curso vai ser ministrado pelo professor, pelo zootecnista, pelo mestre em produção de animais silvestres, Fábio Osso, que aliás é o nosso entrevistado do programa de hoje, Ação Urbana. Fábio Osso, 13º curso de criação de animais silvestres, é isso mesmo? É isso mesmo, né? Conta para nós sobre o curso. Um curso teórico-prático, né, que já vem sendo realizado há alguns anos aqui, me honra muito, sempre com pessoas de vários estados, e nunca tivemos nenhum problema, pelo contrário, né, é um curso que dá muito certo, e ele é um curso que ele tem 2 dias de aula teórica aqui em Belo Horizonte, onde nós vamos abordar a criação das principais espécies. Quais são as principais espécies, Fábio? Paca, cutia, cateto, queixada, capivara, psitacídeos, né, um grupo das araras, para pagar essas aves ornamentais. E belíssimas, belíssimas. E perdiz e emas. São as espécies que eu selecionei por terem um maior interesse, por já terem criadores especializados, né, onde de cada espécie dessa nós vamos falar das instalações de um criadouro, né, toda essa parte de projetos, de como obter autorização junto ao IEF ou ao Estado, que a pessoa, né, que vier fazer o curso, porque o procedimento é o mesmo, só vai mudar, né, o órgão que vai analisar. Então, toda essa parte de legislação, o que tem que fazer para se legalizar. É interessante essa parte para os profissionais, acadêmicos de agronomia, zootecnia, biologia, veterinária, que queiram entender um pouco dessa assessoria, como funciona. Mas eu falei, Fábio, que o produtor rural que estiver nos assistindo, ou alguém dele, mesmo que ele seja um leigo, ele tem condição de fazer o curso, de acompanhar o curso, até para ganhar dinheiro ao lado de criar vaca e leite, produzir leite, ele também pode fazer o curso. Um leigo, um proprietário rural, por exemplo. O principal, né, cliente do curso, que sempre foi assim, interessado, é o proprietário, aquele criador em potencial. Às vezes ele já é criador, vem se aperfeiçoar, se atualizar, até tratadores nós já recebemos, né? Então é um curso bem equilibrado nesse sentido, que ele é aberto a todos. Ele é preparado para atender aquele empreendedor que quer montar seu empreendimento, não é só o criador comercial. Nós vamos falar como é a plantação de um zoológico, o zoodesign, nós vamos falar de mantenedores de fauna, no seu caso, vamos falar de criador científico, que eu tenho experiência também, enfim. Não só o criador comercial, mas da criação, da produção comercial. Então, ele tem que se registrar, tem que fazer um projeto, entrar com uma documentação, seguir a instrução normativa número 7, que foi agora de 30 de abril de 2015. Né? Recentíssima. Recentíssimo. Fábio, eu quero dizer que esse curso de criação de animais silvestres, o 13º, é uma realização da Ponto Terra, a ONG que eu presido, sempre em parceria com o Fábio Osso. Quem quiser se inscrever, pontoterra.org.br ou pelo telefone 3275-3929 ou pelo e-mail pontoterra@pontoterra.org.br. Fábio, então vamos lá. Na sexta-feira à tarde, sexta-feira à noite, curso teórico. No sábado de manhã e de tarde, eu te conheço, você tem um pique espetacular, curso teórico. Mas no domingo, que é o grande dia para mim,
que não sou um teórico, mas gosto demais de ir, a parte prática. No domingo, nós vamos visitar 3 criadouros, né, uma programação bem intensa. Né? Nós vamos começar com o criadouro de aves silvestres, que é o criador da Vale Verde, seguramente um dos melhores criatórios do Brasil. Não é, né, aberto, visitação, será uma coisa exclusiva do curso. Então, lá vamos ver todo o manejo, a parte de alimentação, todo o manejo dos funcionários, como que é a lida. É uma coisa que nós vamos estar lá algumas horas dentro desse criadouro, que é um criador que tem um sucesso absoluto em reprodução. Né? Deste criadouro comercial de aves, nós vamos para um criatório de répteis, né? Também nesse segmento pet, animais ornamentais, de companhia, exóticos. No caso, um dos pouquíssimos criatórios de jiboia, né, legalizado, tem um mercado fabuloso, são animais maravilhosos, um criatório com alta tecnologia. E vamos finalizar num criatório comercial de pacas, né, que tem um bom plantel, e onde vamos fazer um manejo, marcação, sexagens, como chipar o animal, como conter com segurança, como é a dieta, né, enfim, procurando ver na prática toda aquela parte teórica que, né, além das instalações, de projeto, como eu citei, tem toda a parte de nutrição animal dos criadores, reprodução, prevenção de doença. É uma parte muito importante, essa parte mercadológica, avaliação econômico-financeira do negócio, as vantagens, os riscos, enfim, utilizando um pouco também da minha experiência prática como consultor e criador para mostrar a realidade desse negócio, que é um negócio que está crescendo, que é um mercado em expansão. Eu queria comentar que a gente que veio, no meu caso, que veio lá da roça de Ponte Nova, né? A gente sabe muitas coisas sobre a questão dos animais, tem alguns ditados, né? Pacatatu, cutia não. E tem um animal, Fábio, que eu gosto muito, que é o cateto, né? Cateto, caititu, catitu, que no fundo é a mesma coisa, né? Catitu fora da manada é almoço de onça, é isso mesmo? É isso aí. Então conta sobre o cateto para nós, agora de uma maneira mais séria do que eu falei. Bom, o cateto ou catitu são um nome para os dois, para o mesmo animal, né, que é um porco do mato brasileiro, né? É um animal que tem um potencial muito grande, particularmente o que eu vejo mais potencial de criação comercial, visando carne, couro e tudo, é o cateto e o queixada, que é o primo dele, tá? Mas o cateto, então, é um dos porcos do mato, queixada é o outro porco do mato, tá? Todos os dois brasileiros. E é um animal muito rústico, muito fácil de se alimentar, de se manejar, que tem um grande potencial. E aí, esse seu dizer está relacionado, né, a ele ser um alimento da onça e grandes felinos no nosso Brasil, na Amazônia, na Mata Atlântica, né, que são os topos de cadeia dos felinos, que contam, sim, com as populações em vida livre de catetos queixara para garantir a sua dieta, as onças, né? Então, vamos manter em vida livre as populações selvagens de catetos queixadas para alimentar as onças, para ter o equilíbrio do ecossistema e da cadeia alimentar. E quando quisermos apreciar a boa carne ou alguma peça de vestuário do couro de cateto queixada, recorremos a um criadouro comercial com um animal com toda a segurança, criado para aquilo, vermifugado, no ponto certo, que essa é a maneira de se produzir e ter os benefícios que esse animal tem. Continuando que ele promova os benefícios que ele tem na natureza, por exemplo, virando comida de onça. Queria agradecer ao zootecnista, ao mestre em zootecnia, em produção de animais, Fábio Oscar. Queria agradecer a você também. Você pode fazer contato sempre conosco através do e-mail ips@ips.org.br. E se você tiver interesse nessa questão, faça o nosso curso Inscrições na Ponto Terra, como eu já dei aqui o telefone, o e-mail e o site. Até o próximo programa.